Bom dia mais uma vez a todos. Todos bem-vindos a essa casa que nos acolhe, nos abriga. E hoje nós vamos comentar e estudar um pouco mais sobre a parábola da figueira sem frutos. Geralmente também conhecida como a parábola da figueira seca ou da figueira estéril. E eu acho que eu já fiz esse estudo aqui antes. Se não foi aqui, talvez em outra casa, mas é sempre bom a gente estar retornando para esses estudos e refletindo, mesmo porque a gente termina enxergando algo mais e acrescentando nesse estudo que é muito bom para nós mesmos, né? E o interessante desse estudo é porque na outra casa, a Chiquinha, semana retrasada, umas 2 semanas atrás, ela me pediu para fazer esse estudo lá na outra casa, no SECA, né? E na mesma semana a Valquíria só pediu para que eu fizesse aqui também. Então isso quer dizer o quê? Que eu preciso aprender um pouco mais sobre essa parábola, né? Porque quem primeiro aprende e reflete é quem vai estudar para fazer, para comentar, né? E o mais interessante ainda, que a gente vai perceber no decorrer do comentário da parábola, é que essa parábola é feita especialmente para todos nós que estamos nesse trabalho de divulgação do Evangelho. Para as casas espíritas, para os templos cristãos, para os templos de todos os credos, de uma forma geral, que está contribuindo para o crescimento espiritual da humanidade. Então, ela é uma parábola específica para aqueles trabalhadores, digamos assim, trabalhadores da última hora, né? Nos tempos que estamos vivendo, esses tempos de transição planetária, né? Onde a Terra está aí caminhando para se tornar um mundo melhor, e esse mundo vai ser melhor, e nós vamos ter que fazer esse mundo melhor dentro de cada um de nós. Como nós sabemos, o reino de Deus é a obra divina no coração de nós mesmos. Então, se nós não construirmos esse reino em nossos corações, não é que o mundo não vai ser melhor, ele vai. De qualquer forma, ele vai ser melhor. Resta saber quem vai usufruir desse mundo melhor e quem não vai. Não é? Quem vai ficar e quem não vai ficar. Como aquela música do Raul Seixas, né? É o trem, quem vai ficar, quem vai partir. Né? É mais ou menos por aí. Então, na cultura do povo, né, que Jesus está inserido, povo judeu, povo hebreu, né, a gente precisa mergulhar nessa cultura, a gente precisa fazer esse retrocesso para a gente entender as palavras do Mestre. Senão a gente não consegue compreender o que de fato ele estava tentando ensinar. E aí sim a gente pode voltar para o nosso tempo, refletir sobre tudo aquilo, né? Mas sem conhecer o que se passava na época, o que se passava na cabeça das pessoas, fica quase que impossível a gente entender. E aí, a gente vai rapidamente falar da história do povo hebreu. Porque naquela época, né, as pessoas construíam templos. Construíam. O próprio povo hebreu também construiu, mas diferentemente dos outros povos. Porque os outros povos eles construíam pirâmides, né? Os mesopotâmicos construíam as zigurates, os egípcios construíam as pirâmides, e assim eles adoravam aquele templo, eles adoravam aquele monumento. Eles construíam esses templos para que eles pudessem, de certa forma, cultuar os seus deuses, né? Ao contrário, embora a gente pense que o povo hebreu também tinha somente o templo, mas o fundamento maior do povo hebreu eram as suas próprias histórias, certo? Então, enquanto eles construíam os templos de pedra e tudo mais, o povo hebreu vivia das suas próprias histórias. Eles construíam uma história. Se a gente for ler toda a Bíblia, desde a Gênesis até o começo do Evangelho, a gente vai ver que tudo ali eram histórias. As histórias do povo. As histórias de como foi os primeiros povos, quando começou a religiosidade do povo hebreu, lá com Abraão, né?
E aí o decorrer dessas histórias vai contando a relação da humanidade com Deus. Aquela relação que a gente já estudou em outros temas, que era uma relação assim matrimonial, como se fosse uma relação de casamento entre o Deus e a humanidade, né? Então, o povo hebreu construiu histórias, certo? E aí, dentro dessas histórias, nós vamos estudar hoje lá, o que tem lá no Evangelho como a parábola da figueira estéril. Vamos entrar na parábola para a gente poder depois começar a debater um pouco mais, né? No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagens, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, somente folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos o ouviram. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até a raiz, até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoastes, secou. Jesus respondeu: tendes fé, Pedro. Quando tiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Bom, essa é a parábola da figueira, certo? Como todas as parábolas, é um pouco estranha mesmo, não é? Como é que Jesus olha uma figueira, uma árvore, que está lá cheia de folhas, e obviamente ele estava com fome, na parábola diz lá, teve fome, vai até a árvore, vê que a árvore não tem fruto nenhum, porque não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, por que a árvore teria que ter frutos? Mas Jesus profere uma frase, né, que ninguém coma frutos de ti. E a árvore, por uma questão assim de... Lembrando que isso é uma parábola, sabe, gente? É uma parábola. E, principalmente lá no Evangelho de Lucas, está como uma parábola, e no Evangelho de Mateus e de Marcos, está como uma parábola viva, digamos assim, uma historinha. Ele vai no caminho e acontece, né? Não é algo que ele parou e contou. Digamos que é algo que aconteceu. Mas o interessante é que nessa parábola a figueira seca até as raízes. E Pedro diz uma coisa interessante: olha, Senhor, a árvore que você amaldiçoou, será que amaldiçoar tem alguma coisa a ver com Jesus? Fica estranho, né? A árvore que você... Quer dizer, isso veio da cabeça de Pedro. Mas o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tende fé em Deus, Pedro. E aí Jesus faz uma advertência a Pedro, certo? Bom, para a gente começar esse estudo, a gente tem que ir um pouco mais adiante e ver aonde está situada essa parábola, principalmente nos dois primeiros evangelhos chamados sinóticos, ou que seja o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. Os sinóticos são os evangelhos que se parecem uns com os outros. Na realidade são três: Mateus, Marcos e Lucas. E aqui a gente vai pegar os dois, Mateus e Marcos, porque é bem interessante. Aonde está situada essa historinha da figueira? Vai ajudar a gente a entender o que aconteceu e de que Jesus está falando, na realidade. Certo? Só um momentinho. Não é bem isso, é esse aqui. Tem um episódio no Evangelho que eu acho que todos nós já falamos sobre ele, já lemos de alguma forma, ou já lembramos de algum filme que assistimos de uma certa forma, que é a expulsão dos vendilhões do templo.
Todos lembram desse episódio? Né? É bem interessante esse episódio, certo? Só que é importante para o nosso estudo de hoje. Porque aonde é que está situado esse episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo? No Evangelho de Mateus, ele está situado um pouco antes da historinha da figueira seca. Ou seja, primeiro vem a historinha lá da expulsão dos vendilhões do templo, e logo depois desse episódio vem a história da figueira seca. E por que a gente precisa saber disso? Porque no Evangelho de Marcos é mais interessante ainda. Porque essa historinha da figueira seca, ou seja, a história da expulsão dos vendilhões do templo, está no meio da parábola. Ele começa a parábola da figueira seca, primeiro momento, aí vai para Jerusalém, acontece a expulsão dos vendilhões do templo, e na volta ele termina a parábola. Alguma coisa a gente tem que procurar entender por que lá em Mateus ele fez questão de colocar a expulsão antes da historinha da figueira. Lembrando que o Evangelho de Marcos é mais assim, real, em termos de cronologia. Porque o Marcos ele conta as histórias como ela aconteceu, ele vai contando ali aquela coisa. E o Evangelho de Mateus foi mais elaborado para ser um estudo sistematizado. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí dá, olha, é bom começar falando sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso. E o Evangelho de Mateus é mais ou menos assim. Ele foi escrito depois do Evangelho de Marcos, esse evangelho que a gente conhece hoje, né? Ele foi escrito depois do Evangelho de Marcos, e ele foi escrito já num momento em que os cristãos precisavam se organizar como doutrina, e aí tudo foi feito bem didático. Se você começar a ler o Evangelho de Mateus, que eu quero dizer, ele está lá de uma forma bem didática, bem sistemática. Começa uma determinada coisa, depois vem outra, assim, bem sistematizado. Não quer dizer que aquilo aconteceu simultaneamente daquele jeito, cronologicamente, mas foi elaborado assim para facilitar o estudo do Evangelho para aqueles primeiros cristãos, certo? E Mateus não, Mateus é uma coisa bem histórica, assim, bem escrita ali. Desculpe, Marcos, obrigado. E Marcos não, Marcos é uma coisa assim bem histórica. Interessante que essa questão da expulsão dos vendilhões está no meio da parábola. E é por isso que a gente tem que entender que relação tem com essa parábola, certo? Bom, falando de templo, né? Eu falei que enquanto os outros construíam monumentos e tudo mais, os hebreus construíam as suas histórias, mas eles também tinham um templo. Mas a característica do templo não tinha a mesma característica dos monumentos dos egípcios, dos mesopotâmios. Era mais um lugar para você refletir sobre tudo aquilo, sobre aquelas histórias. Contar histórias, formar os prosélitos, né? Aquelas pessoas que queriam adentrar a religião dos judeus. O templo tinha essa finalidade. E aqui é mais ou menos um protótipo de como seria o templo naquela época, certo? É importante a gente saber disso, por quê? Porque se ele está lá no meio da parábola da figueira, alguma coisa ele tem a ver com essa parábola, certo? Então, aqui tem diáspora, que significa semeadura, né? Quer dizer, houve aquele povo foi sempre espalhado de uma forma muito, muito interessante. E nessa semeadura, nesse espalhamento desse povo, sempre eles foram formando, trazendo pessoas para a sua crença. Então esse templo era muito famoso, muita gente ia visitar, mesmo que não fossem judeus, certo? E aqui eram as festas mais comuns, as 3 grandes festas que você tinha que, sendo um judeu ou sendo só um turista, você podia fazer uma peregrinação até o templo.
Porque essas festas eram festas chamadas festas de peregrinação, que você tinha que ir ao templo para lá falar sobre a festa e aprender o significado de tudo aquilo. E as grandes festas, a Páscoa, as semanas e as festas das tendas. A festa da Páscoa simbolizando, comemorando ou rememorando a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. A festa Shavuot, que é a festa das semanas, celebrando o recebimento da Torá lá no Monte Sinai. E a festa Sukkot, que é a festa das tendas, celebrando os 40 anos em que o povo viveu no deserto em tendas, em barracas. Certo? Durante essas 3 grandes festas, as pessoas iam ao templo e era um acontecimento único. Imaginemos quantas pessoas, turistas, judeus, hebreus, estavam lá. Não é? E aqui o templo, olha, o pátio dos gentios era o lugar aonde aquelas pessoas que não eram judeus propriamente dito, eles poderiam ouvir sobre essas histórias. Era um lugar aberto ao público. Eles adentravam aqui, né, nessa parte aqui do pátio, né? E aí essa parte aqui, os rabinos, os fariseus, contavam as histórias do povo para que eles pudessem se interessar e, quem sabe, adentrar-se à religião deles, certo? Então, justamente aqui nessa parte aqui estava totalmente descaracterizada, já não tinha mais essa característica de você receber as pessoas como aqui nós estamos fazendo, recebendo para falar da doutrina espírita, para falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que nos ajuda a compreender o Evangelho do Cristo. O que estava acontecendo é que essa parte aqui estava cheio de cambistas e vendedores, e principalmente, né, os cambistas que trocavam a moeda romana pela moeda do povo judeu, para que as ofertas fossem feitas. Então eles tinham uma certa sabedoria, porque eles estipulavam as leis e todas as ofertas que eram feitas, todos os animais que eram comprados, só podiam ser comprados na moeda dos judeus. Obviamente eles colocavam lá o valor da moeda bem alto, que era para poder eles pegar a moeda que realmente estava valendo na época, que no caso era a moeda romana. Então a pessoa chegava lá com a moeda romana, olha, eu queria comprar aí uma pombinha ou um carneirinho para fazer a minha oferta. Aí sabe, você vai ter que trocar por a moeda, a nossa moeda, e é cara, né? E aí o pessoal trocava e com isso eles ganhavam muito dinheiro, e era quase como também um banco. Era quase como um banco central lá dos judeus. Sem falar no comércio que tinha com relação a esses animais. Então aqui virou uma baderna, né? E conta a história que Jesus, ao chegar e ver toda essa baderna lá naquele local que deveria ser um local para contar as histórias do povo, as tradições, né? Viu tudo aquilo, então ele começou a virar as mesas, né? As mesas dos cambistas, a soltar os passarinhos, né? Ele não bateu em ninguém, viu, gente? O pessoal diz, ele pegou um chicote e começou a chicotear. Não, isso não existe em evangelho nenhum. Mas a gente cria, né? É como a historinha da maçã de Adão e Eva. Não tem maçã nenhuma no evangelho, mas a gente cria uma maçã e pronto, vira aquilo. Até a Apple usa essa maçã aí, né? Mas a gente costuma criar coisas que não tem no evangelho. Jesus não bateu em ninguém. Ele disse que virou lá as mesas e afugentou alguns animais para que eles saíssem dali. Porque era um grande desrespeito. Aquele templo que foi construído pelos antepassados com essa finalidade, embora tivesse todo embelezado ali, né? Quando começou lá no deserto era só uma tenda, com uma finalidade específica de espiritualização do povo, virou aquele templo magnífico e perdeu o sentido maior, certo? E aí, Jesus fala essa frase, a minha casa será chamada casa de oração. Em outros evangelhos ele diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração.
E aqui ele não está se referindo só ao templo judaico, não. Ele está se referindo a todos os templos espiritualistas do mundo. Que, como a gente sabe, ele é o boss, né? Ele é quem está no controle de todas as revelações. Basta a gente ler lá a Caminho da Luz, que a gente vê que Jesus está lá no controle de todas as grandes revelações. Então ele expulsa, e a pessoa, mas Jesus não poderia fazer isso, porque ali imediatamente ele iria ser preso. Talvez, mas e a autoridade dele? Eu acho assim que, eu tenho certeza que quando ele foi preso, ele se deixou prender. Ele se deixou prender, porque a autoridade de Jesus era tão grande que ninguém tinha coragem de tocar nele sem uma autorização, sem um consentimento. Então, nessa hora, ele fez o que fez e a autoridade dele afugentou todos os hipócritas, aqueles que estavam ali sabendo que ele estava certo. Ele estava certo. Porque tudo que estava acontecendo ali naquele momento no templo era uma hipocrisia muito grande. Eles não estavam cumprindo com o objetivo maior daquela casa, daquele templo, que era simplesmente, naquele momento ali, naquele pátio, contar as histórias, falar o quanto foi bonito, toda aquela trajetória, a vida no deserto, a libertação da escravidão, e ao mesmo tempo fazer as interpretações, como a gente faz aqui das parábolas e tudo mais, e conta as histórias do Evangelho. E aí as pessoas se interessarem. Esse era o objetivo do templo. E como Jesus fez aquilo, ele estava certo, e ninguém fez nada, ninguém disse nada. E aí, para a gente reforçar um pouco mais dessa autoridade, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 274, onde diz que os espíritos superiores... Será que Jesus é um espírito superior? Claro que é, né? E lá diz que os espíritos superiores exercem uma autoridade irresistível sobre os espíritos inferiores. Tanto faz ele estar encarnado como desencarnado. Você está encarnado, você deixou de ser espírito? Não. E Jesus é um espírito superior? Ele é um Cristo, né? Então, se ele disser, ninguém toca em mim, ninguém toca em mim. E daí? É irresistível. Segundo lá, e Kardec ainda faz mais uma perguntinha na 274b. Mas, e assim, e o Espírito diz, mas eu falei que é irresistível e pronto. Não tem conversa. É irresistível. Então, se Jesus chegou a hora dele lá ser crucificado, é porque ele autorizou. Ele disse, tudo bem, chegou minha hora. Né? Porque é irresistível. Então, é possível que tenha acontecido de fato dessa forma, e ninguém falou nada por pura hipocrisia, porque ele estava certo. Ele não estava fazendo nada demais. Ele não bateu em ninguém, ele simplesmente virou as mesas e expulsou, saiam daqui, porque essa casa não é para isso. Esse ambiente aqui não é para isso. Esse ambiente aqui é para a gente falar do Pai e contar as histórias. E eles ficaram calados e saíram, e os fariseus, os sacerdotes, não disseram nada. Por quê? Porque ele é um espírito encarregado do progresso desse planeta. Ele é que está no controle de todas as grandes revelações, como já dissemos. Membro divino da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Quem é que pode fazer algo se ele não autorizar? Com toda aquela energia de amor, né? Mais adiante a gente encontra na mesma obra, organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Definiu todas as linhas do progresso da humanidade. Ele definiu todas as linhas do progresso da humanidade, físico e espiritual. Foi só a parte física, não. A parte espiritual, principalmente. A parte moral foi tudo definida nas muitas e muitas revelações que teve a sua mão divina. Todas essas revelações, de acordo com o preparo da humanidade,
de acordo com o entendimento e a compreensão, foi Jesus que enviou os seus emissários. Vai lá, faz eles adorar dessa forma. Vai lá, faz agora mudar um pouquinho mais para essa forma, porque já está um pouco melhor a compreensão. Faz adorar dessa maneira. Para de sacrificar seres humanos, vai sacrificar um animalzinho qualquer aí, que pelo menos já é um progresso. E assim a gente vai vendo o progresso espiritual da humanidade. Tudo sem agredir, tudo sem dar saltos, tudo dando aqueles passos, embora lentos, mas sem parar. Então ele que encarregou tudo isso, certo? Engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidiam o ciclo das atividades planetárias. E agora a gente vê na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. O homem espiritual será unido ao homem físico. Lembra aquele progresso que a gente pensa, ele ajeitou toda a questão do corpo, adequou a questão da terra, mas não foi só o corpo. Foi o corpo físico, o corpo espiritual e, principalmente, a parte moral dos seres humanos. Para essa marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, ou seja, toda religião tem uma alma divina. Não pense, que aquela religião está... Não, tudo tem a mão do Cristo. O Espiritismo, como já foi comentado aqui, não vai ser a religião do futuro, mas vai influenciar muitas religiões, né? Vai ser, como diz, o futuro das religiões. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão entender que os preceitos básicos que a gente estuda aqui na doutrina fazem muito sentido. E sem eles, as coisas não progridem. E se você não acompanhar o progresso, a tendência é secar. Como a figueira. Uma árvore que secou. Não é? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui está ligado aos braços acolhedor do Cristo. E aí a gente, sabendo que essa passagem da expulsão dos vendilhões do templo está ligado à figueira, a gente vai tentar compreender melhor isso, certo? Voltando à historinha da figueira. Então aqui ele diz o seguinte, no dia, quando saíam de Betânia, ele teve fome, certo? E ao ver à distância uma figueira coberta de folhagens, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então aqui a gente vai entender essa situação. A figueira, ela era uma planta interessante, porque, segundo o que eles contam, as tradições, né, muita gente fala que... Eu até já vi também isso acontecer em algumas árvores aqui. Ela primeiro sai aqueles brotinhos, os frutinhos, quando está no inverno. Toda aquela árvore sequinha, a gente vê as árvores sequinhas no inverno, sem folha nenhuma, né? Aí começa a nascer aqueles brotinhos de fruta, aquelas bolinhas, né? Fica toda cheia de coisinha. Aí depois é que vai nascer as folhas. E a figueira também era assim. Na transição do inverno para a primavera, começava a aparecer aqueles brotinhos pequenininhos de figo, ficava cheio daquelas bolinhas de figo. Aí depois é que começava a aparecer as folhas. Então, quando você olhava para uma figueira e via aquela árvore coberta de folhas, o que é que significa? Que os frutos já estavam maduros. Significava que ela tinha frutos e estava maduros, já estava bom de comer. E aqui ele disse, olha, quando saía de Betânia, ele estava com fome e viu à distância uma figueira coberta de folhagem. Significa que ela deveria ter frutos maduros,
mas não era tempo de frutos. Na parábola, acontece uma coisa estranha. Não era tempo, era como se fosse assim, o começo do inverno, digamos assim, e a figueira já estava coberta de folhagem, mas não era tempo de fruto. Então, obviamente, ele chegou lá, atraído pelas folhas. O que é que está acontecendo com aquela figueira? Coberta de folhas. Embora não seja tempo de fígados, mas se ela tem folhas, ela já tem frutos maduros. E foi lá e não tinha nada. E ele fala que ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos ouviram aqui. Ele estava simbolizando, através da parábola da figueira, aquele templo. Aquele templo bonito, todo enfeitado, todo embelezado. Lembrando que o templo começou lá no deserto, numa barraquinha de lona. E aquele templo parecia uma figueira coberta de folhas, de tão bonito que era. Mas espiritualmente não estava mais alimentando as pessoas. Espiritualmente não tinha frutos. Porque ao invés das pessoas irem ao templo para ouvir histórias, aquelas histórias que fascinavam e amoleciam o coração das pessoas e faziam com que você pudesse aderir àquela religiosidade, eles só viam misticismo, comércio. Ah, isso quer dizer que eu tenho que chegar aí, eu tenho que oferecer isso aqui? Tem que comprar aqui, tem que fazer assim, tem que trocar o dinheiro. E eles faziam, aquilo ali virou um comércio, o misticismo. E perdeu o sentido maior, que era alimentar espiritualmente as pessoas. O que também é o objetivo, a função de todo templo, de toda casa que se propõe ao melhoramento espiritual das pessoas. Certo? O objetivo de todo templo religioso é alimentar o espírito. Mas quando aquele templo está todo enfeitado de folhas e não tem frutos, ele atrai, não atrai? As pessoas não vão até lá pelas folhas, está tão bonita aquela copa, né? Eu vou lá me abrigar. Mas chega, não tem frutos, vai continuar com fome. Isso pode acontecer com qualquer religião. Não quer dizer que nós aqui no Espiritismo estamos imunes dessa parábola que Jesus conta, de sermos figueiras cheias de folhas, que atraem as pessoas por conta dessas folhagens. Lembrando que na parábola da figueira, se tem folhas, tem fruto maduro, mas ao chegar e se deparar com uma figueira estéril, você vai se abrigar um pouco ali na sombra, vai descansar um pouco, mas vai ficar com fome. Então, essa parábola da figueira seca, ela é uma parábola apropriada para todos aqueles que estão nessa caminhada, nesse trabalho de divulgação, de orientação de si mesmo, em primeiro lugar, e do próximo. Ela é uma parábola específica para os templos, para as casas espíritas, para os palestrantes. Talvez por essa razão que me pediram 2 vezes para fazer ela. Eu estou precisando entender melhor na minha vida sobre essas folhagens, sobre os frutos, né? Então, é uma parábola específica para o que Jesus passou no templo, mas que está bem atualizada, está bem atual para os dias de hoje. Quantos templos não atraem, prometendo o abrigo, em primeiro lugar, né? Porque você vê as folhas. Quem está gente, a gente sempre tem que se remeter aos costumes daquela época. Se você
anda numa região árida, um sol a pino, num deserto, né, lá daquela região, para quem já andou em algum lugar dessa forma, eu já, sabe o quanto o sol castiga. Quando você olha uma árvorezinha toda frondosa e vê aquela sombrinha, o que você mais quer é se abrigar um pouquinho para descansar. E se tiver frutos, aí fechou com chave de ouro, como diz, né? Você, além de se abrigar, além de descansar, ainda vai se alimentar. Então, na parábola é isso, eles estão andando numa região árida e Jesus com fome. Então, todas aquelas pessoas que buscam um alimento espiritual, porque está com fome, porque está cansado, e olha um templo, uma casa, uma igreja, e vê que lá tem uma sombra gostosa, e que provavelmente vai ter um alimento espiritual. E o que Jesus fala aqui é que todas essas pessoas hipócritas que estão nesse trabalho, como os fariseus estavam, alguns, porque não eram todos que eram hipócritas, muitos fariseus eram pessoas estudiosas e pessoas, eram os intelectuais, não vamos colocar todos na mesma categoria. A gente vai falar muito mal de fariseu porque o evangelho de Mateus, ele está um pouco concorrendo com os judeus que não aderiram a Jesus. Quando houve a destruição do templo no ano 70, depois de Jesus, da era cristã, todos foram expulsos, judeus, e judeus que eram somente os judeus, e judeus que já estavam aderindo a Jesus. Todos foram expulsos daquela região. Procuraram outros lugares. Os judeus, quando viram a destruição do templo, eles decidiram, vamos contar a nossa história para que não se perca. E passaram a escrever o que a gente tem hoje aí, o Talmud, a Torá, tudo isso, eles passaram a anotar, a escrever os comentários, porque a Torá já tinha, mas não tinha os comentários. Não tinha os estudos mais aprofundados. Eles passaram a escrever. Ao mesmo tempo, os judeus cristãos, vamos escrever os evangelhos também, para que não se perca. E aí já tinha algumas coisas, o evangelho de Marcos, como eu já falei, mas começaram a escrever o evangelho de Mateus. E quando eles romperam entre eles, né, os judeus não aceitaram a questão de que o Cristo já tinha vindo, houve na escrita uma certa concorrência. Por isso que a gente escuta no evangelho, principalmente de Mateus, falar tão mal de fariseu. Mas lá entre eles tinham fariseus também. Quem não lembra de Paulo? Um grande fariseu. Não é? Quem não lembra de Gamaliel? Mestre de Paulo. Um grande fariseu. Que também, como a gente sabe, através da leitura do livro Paulo e Estevão, aderiu também aos ensinamentos do Evangelho. Certo? E muitos outros. Mas essa hipocrisia que Jesus combate é porque ela não ajuda nenhuma religião. Você começa a se achar superior porque já sabe um pouquinho mais, ou porque acha que sabe um pouco mais, e já começa a desdenhar das outras pessoas, já começa a ficar cheio de folhagem, e fica frondoso, e fica bonito, mas não tem frutos para oferecer. E é esse sentido que Jesus quer combater em todas as religiões, porque não pense que vai acabar as religiões. Não pense que vai ficar só uma religião no mundo regenerado, uma única religião. Isso não vai acontecer. Terão várias religiões e nós vamos ter que aprender a conviver com as diferenças e buscar semelhanças nessas diferenças. Em todos os sentidos da vida. Não é só religião, não. Em todos os sentidos da vida. Enquanto tiver essas indiferenças, essas disseções, esse separativismo, essa questão de achar eu sou melhor do que aquele grupo, não pense que isso aí é coisa de mundo regenerado, não. Lembrando que o mundo vai regenerar.
A questão é, quem vai ficar, quem vai partir. Não é? Então Jesus chega para Pedro e diz, olha, Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou até as raízes. Mas Jesus não amaldiçoou nada, ele não está falando da figueira, ele não está falando da planta, ele está falando dos maus templos, dos maus trabalhadores, dos hipócritas, que ficam oferecendo folhagem, atraindo as pessoas e quando chega não tem alimento espiritual. Então ele vai e diz para Pedro, Pedro, tem de fé em Deus, Pedro. Você tem que ter fé, você está na posição da figueira. Você vai oferecer a sombra, mas quem chegar perto de você também vai querer o fruto. Não vai querer só a sombra. E se não tiver fruto, Pedro, como você vai alimentar? Como você vai apacentar as minhas ovelhas, como Jesus pede? Pedro, apacenta. Alimenta as minhas ovelhas. Não é só colocar lá no curralzinho, não. Tem que alimentar também. E aí ele conclui, Jesus conclui, com algumas palavras que está lá na oração que ele ensina, né? No Pai Nosso. A gente, quando sempre reza o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, ou fala o Pai Nosso, como seja, a gente fala um pouco disso aqui, ó. E Pedro, ele diz, não esqueça disso. Quando tiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa-lhes, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. A gente, sempre que ora o Pai Nosso, a gente fala isso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente só lembra da primeira frase, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente não quer saber de perdoar ninguém, mas tem uma condição. Na oração, Jesus coloca uma condição. A gente só vai ter paz se a gente promover a paz. Você não vai ter paz querendo guerra, não existe isso. Esquece. Todas as vezes que você, nesse mundo atual que nós estamos, tiver numa situação de conflito, de que, né, tem que ter guerra, tem que ter isso, tem aquilo, você não vai ter paz. Esquece a paz. Você está querendo guerra. Para você ter paz, você tem que promover a paz. Está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, que é mais do que os pacíficos. Porque os pacíficos é aquela pessoa que está ali, não mexe com ninguém, tal, não quer briga, né? Mas os pacificadores é aqueles que promovem a paz. Então, tem condição. Pedro está na condição de figueira. Jesus está preocupado com isso. Jesus sabe que ele não vai demorar muito tempo ali. E ele quer deixar uma figueira frondosa, que acolha, mas que tenha muitos frutos. Então ele disse, olha Pedro, cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia que a gente viu lá no templo, onde deveria ser uma casa de oração, de estudos, de contar histórias, de atrair as pessoas, alimentar espiritualmente. Você conta uma história de um sacrifício, de uma vida e tudo mais, você está alimentando. Às vezes a pessoa estava preocupada com uma situação que nem era tão grave assim, e escuta uma mais grave, começa a escutar as histórias, como aquelas pessoas venceram determinadas dificuldades, aí ele começa a se alimentar espiritualmente. Mas estava com outro sentido. Então Jesus combate o quê? A hipocrisia. Em determinado momento Jesus está lá comendo, né? Lá na lavoura, colhendo lá e comendo algumas coisas, com fome. Aí um grupo de fariseus que está só querendo, né, encontrar defeito, né? Nós às vezes somos assim, a gente olha para a coisa, a gente quer encontrar o defeito, a gente não quer ver as qualidades e analisar as qualidades, a gente quer encontrar, nem que seja um pontinho para falar de mal. A gente às vezes não está nem fazendo aquele trabalho, não tem coragem de fazer, mas se alguém está fazendo, a gente fica analisando o defeito. O pontinho que está ali, o pontinho do defeito. O que é isso, gente? E as várias coisas boas que estão ali?
a gente não quer saber. Então, o grupo que estava lá por ciúme, por hipocrisia, perseguindo Jesus, estava buscando os detalhes, sabe? Olhando, observando, não queria saber se ele estava curando, promovendo a paz, limpando os leprosos, fazendo o cego ver, aleijado andar. Não, eles queriam saber qual é o problema que ele está cometendo aqui para mim pegar ele lá. Então Jesus lá no meio da roça com fome, com os discípulos comendo, aí disse, você não obedece às tradições. A gente tem que lavar as mãos 7 vezes antes das refeições. E você não lava as mãos. Aí Jesus diz, ora, mas tudo bem, aqui eu não tenho condição de lavar, está todo mundo com fome, mas, moral da história, o que está matando as pessoas é o que está saindo da boca, e não o que está entrando. Jesus fala isso. O organismo tem condições de comer algo não tão limpo e absorver aquelas imperfeições, aquelas sujeira, né? E o próprio organismo tem condição de eliminar tudo isso, como ele próprio diz, como Jesus próprio fala para ele. Mas o que sai da boca é difícil de ser eliminado, porque entra no coração e destrói muito mais. Não é verdade? Às vezes a gente vai num restaurante com uma comida estragada, tudo bem, fica doente ali um pouquinho, 1 dia, 2, 3, mas a gente supera. Mas tem coisa que a gente escuta que, às vezes, para nós que somos imperfeitos, vai às vezes uma vida, né? Então a palavra, ela tem uma força muito grande. Se você não usa ela para construir e usa ela só para destruir, e Jesus está preocupado com isso nesse momento. Então ele fala, o que mata é o que sai, não o que entra. Óbvio, você não vai também abusar, mas em resumo, ele está tentando combater a hipocrisia. E nessa hora ele fala para os hipócritas, né? Não vamos usar a questão dos fariseus, porque tinha deles que eram bons, que eram conscientes. Mas ele fala para a hipocrisia, e está falando para todos nós hipócritas nesse momento que estamos vivendo, de uma forma geral, seja em qual religião for, seja em qual movimento for, que não seja religião, social, em todos. Ele fala o seguinte, nesse momento de um mundo melhor que vai acontecer, resta saber quem vai ficar, quem vai partir. Ele diz que toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Óbvio, lá na Gênesis fala sobre isso. Para que o mundo seja um mundo melhor, é preciso que só habitem nesse mundo espíritos bons. Ou seja, é preciso que só as boas plantas que frutifiquem, que possa ficar nesse mundo, para que ele seja um mundo melhor. Porque se ficar uma, começa a atrapalhar. Como diz o próprio livro lá dos Espíritos, o mal ele é audacioso, o bem é tímido. O bem fica naquela timidez, não vamos dizer nada, porque pode ofender. E o mal é audacioso, ele passa por cima mesmo. Então, uma única plantinha, às vezes, atrapalha. Então, nesse processo de saneamento, tem que ficar pessoas melhores, pessoas boas, o que não quer dizer que nós vamos ficar. O que quer dizer que a gente tem que se preocupar com o que ainda tem de planta dentro de nós, que é estéril, que não está dando frutos que alimenta. Se nós não estamos promovendo essa paz, como é que a gente vai pedir paz se a gente não promove a paz? Então aqui ele está combatendo a hipocrisia e mais uma vez ele fala dessa questão da planta. Assim como a figueira secou e a figueira está simbolizando o templo totalmente descaracterizado, ele também fala. Porque aqui, quando a gente vê frutos e sombra, remete a quê? Alimento, fome. Ele estava com fome. Quando a gente vê a sombra, remete a abrigo e cansaço. Então, só o que tem hoje aqui, só o que tem no mundo, nós, espíritos que estamos com fome e cansados. Certo? E se nós estamos cansados e com fome, o que mais a gente quer é uma sombrinha para descansar
e frutos que possa saciar nossa fome espiritual. Então, que essa parábola da figueira estéril possa servir para todos nós, que já começou a ter um pouquinho de entendimento, que vai aprendendo cada dia um pouquinho mais, de não promover o orgulho dentro de nós, porque está sabendo, está aprendendo algo mais, ou está descobrindo algo mais, porque não se engane, todas as pessoas que adentram a uma nova religião, um novo credo, eles têm a mesma sensação. Eles estão ali descobrindo coisas que eles não conheciam. Eles estão enxergando o mundo de uma forma que eles não enxergavam em qualquer religião. E por essa razão é que nós sabemos que no mundo de regeneração, todas as religiões são importantes. Todas elas. Mas elas vão ter que promover a paz. Quando você vê uma religião, seja ela, não digo a religião em si, mas aqueles que são os que levam aquela religião, os trabalhadores, os operários da última hora, como Jesus também fala, quando você vê esses operários promovendo o separativismo, o orgulho, a discórdia, então eles não estão, de fato, promovendo a paz. Eles não estão, de fato, levando o nome daquela religião. A religião não vai acabar, mas essas pessoas vão ter que se modificar, vão ter que aprender sobre essa paz, diferente da Pax Romana, a paz que Jesus dava de uma forma diferente que a paz que o mundo promove. Então, esse estudo, para todos nós, de uma forma geral, quando se fala de fome e cansaço, fala-se de alimento e de abrigo. Nós temos que ser alimento e abrigo para quem está necessitado. Assim como todas as casas espíritas, todos os templos religiosos, nós temos todos que ser alimento e abrigo. E a base fundamental dessa parábola que Jesus tenta mostrar para Pedro é que ele tem que fortalecer a fé, a prática da oração e principalmente o perdão. Porque ao ver toda aquela situação, Pedro ficava com o coração angustiado, achando que aquelas pessoas não eram merecedoras do reino de Deus. E eles também eram. Jesus veio para todos eles. Então Pedro iria ter que ter muita fé para ser uma figueira frondosa e com frutos, praticar a oração, esse vigiar e orar, essa conexão que não pode parar nem um minuto, porque nós somos seres frágeis, muito frágeis. Pedro nega Jesus 3 vezes, depois de ter dito que dava a vida por ele. Senhor, eu darei a minha vida por ti. Jesus fala, Pedro, eu te digo que você ainda vai me negar 3 vezes. E de fato. E mais à frente, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Nós cantamos aqui mais cedo a música Pedro, tão bonita. Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Porque, já que ele negou 3 vezes, Jesus quis dar a oportunidade dele também falar 3 vezes desse amor. E Pedro, segundo no livro, a gente vai ver no livro Boa Nova, que Pedro, nesse momento, ele percebe que as pessoas são mais frágeis do que más. Ele foi frágil. Então ele precisava se fortificar o tempo todo na oração. E o perdão é fundamental. Lembra lá da caridade, como entendia Jesus, quando Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entendia a caridade? Né? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias
e perdão das ofensas. Isso é o que é caridade. O resto, isso é caridade. Você ser benevolente com todas as pessoas, você ser indulgente com aquelas pessoas que ainda não chegaram num patamar de desenvolvimento espiritual, pessoa que, né, ainda está naquele ciclo de ignorância, e, ao mesmo tempo, o perdão das ofensas. Então, a base desse estudo é para todos nós, e principalmente para mim, porque me pediram para fazer essa palestra 2 vezes, uma aqui, outra na outra casa, assim, na mesma semana, é porque eu estou precisando aprender tudo isso um pouco mais. Certo? Eu agradeço a paciência de todos e convido que a gente possa fazer uma prece, uma oração, agradecendo esse dia maravilhoso.